mais um vídeo pro canal. Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo pro canal. Eu não sei se você vai gostar muito desse vídeo, mas antes de eu estar começando a comentar o assunto do vídeo, eu já quero dizer que eu não sou pastor, eu não sou esposa de pastor e eu não quero puxar sardinha para pastor nenhum. Mas se você caiu nesse vídeo, não é por coincidência, com certeza Deus quer te abençoar, viu? Não, hoje nós vamos falar de dízimo, porque essa semana é interessante. Várias pessoas a meu derredor me indagaram com algumas frases. E essas frases eu digo sem medo de errar, diabólicas. Frases diabólicas que não vêm do Senhor. 3 frases me chamaram a atenção. A primeira, é obrigado dar o dízimo. A segunda, eu vou enricar pastor com meu dízimo. A terceira, o dízimo atrapalha na salvação. E aí? É complicado, não é fácil falar nesse assunto, mas eu vou responder essas 3 frases diabólicas dentro da Bíblia. Eu sei que muitos não gostam de ouvir sobre esse assunto, mas é bíblico, irmão, é bíblico. Não deixe o inimigo botar setas de avareza no seu coração. Eu posso falar sobre a avareza com tranquilidade. Por quê? Porque eu vivenciei a avareza. Eu era avarenta. Eu demorei. Na minha casa, todos aceitaram Jesus, mas por conta da minha avareza, eu fui a última a aceitar esse Deus. Eu dizia assim, esses crentes, o meu pensamento diabólico, esses crentes querem que eu aceite a Jesus para levar meu dinheiro, quer minha oferta e quer o dízimo. E a maneira de vencer, a maneira é mudando de atitude radical imediatamente. E assim eu fiz. Quando eu aceitei a Jesus, no primeiro mês, eu já levei minhas ofertas e meus dízimos. E eu vou responder essas 3 frases diabólicas dentro da Bíblia, pautado na Bíblia do Senhor. Tem vários versículos, mas eu vou usar aqui só um. Na carta de Hebreu, em Abraão, para responder a primeira pergunta, se nós somos obrigados a dar o dízimo. Bem, quem é obrigado a servir a Deus? Quem Jesus obriga a servir? Você está aí do outro lado, você é obrigado? Eu não sou obrigada a servir a Jesus. Eu sou obrigada, forçada? Não sou. Eu sirvo ao Senhor Jesus, a Deus, por minha livre e minha espontânea escolha. Eu escolhi o servir. Ele deu sua graça, sua palavra, e eu o aceitei servi-lo. Então, para mim servir, ser uma serva, eu tenho que ler as escrituras e tenho que buscar obedecer a escritura, que é a escolha que eu fiz. Foi eu que escolhi o servir. E aqui tem um grande exemplo de Abraão, está aqui no livro de Hebreus, onde tem sobre a fé. Abraão, eu escolhi esse texto de propósito, porque tem muitos que me afrontavam, dizendo que dízimo só está lá no velho, na lei. Não, Abraão não era sobre a lei. Abraão se abençoou sozinho quando escolheu a servir com seus dízimos. Então, Abraão é um exemplo de servo. Então, nós temos que seguir os exemplos dos heróis da fé. Abraão se abençoou só. Então, eu escolho a me abençoar. Então, eu que me escolho a me abençoar quando eu entrego lá meus dízimos. Não obrigado, porque eu escolhi o servir.
Amém? E a segunda frase diabólica que eu ouvi de um irmão, disse: não, eu não vou mais congregar não vou ficar na igreja não, eu não vou estar pegando, dando meu dízimo para pastor enricar com o meu dinheiro não. Que diabólico, né, irmão? Que pensamento maligno, pensamento diabólico, né? Por quê? Irmãos, aqui na carta de Hebreus, eu quero ser bem, vou enfatizar aqui em Hebreus 7. Abraão dava o dízimo, tá aqui em Hebreus 7, no novo, viu? Abraão dava o dízimo a quem? Um rei de Selé. Um rei de Salé. Ele era rei. Abraão não ia olhar os bens materiais do rei. Ele era rei. Mas Abraão fazia sua parte. Ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. O que acontece? Já pensou, irmão? Você vai ficar olhando para a vida do pastor, se ele é rico, se ele é pobre, o que ele faz com o dízimo, o que ele deixa de fazer, aí é problema dele. Aí se ele está fazendo algo errado, ele vai se ter com um sacerdote maior, que aqui nas cartas de Hebreu, na carta de Hebreu, é bem enfatizado. Jesus diz: eu sou maior do que Moisés, eu sou maior do que qualquer outro sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote, Jesus, e ele está na direção. Então nós, como servo, a obra do Senhor precisa dos dízimos para crescer. E o terceiro e último, dízimo não atrapalha a nossa salvação. E aí, atrapalha ou não? Irmão, é forte. Se você está até aqui nesse vídeo, é porque você quer algo com o Senhor. Se você está até aqui nesse vídeo, porque essa é a mais forte que eu acho das três perguntas. Dízimo não atrapalha. O que você acha, irmão? Não atrapalha? Se você não dizimar, não vai atrapalhar. Irmão, a avareza está aí. Sabe por quê? Ananias e Safira. Ah, mas foi porque eles mentiram. E tu não está dizimando por quê? Tu está dando desculpa ao Senhor? Igual Ananias e Safira, que eles foram fulminados, porque eles mentiram. Mentiram por quê? Pedro diz a ele: por que vocês mentiram? O dinheiro era de vocês, não tinha precisão de estar aqui mentindo. Não é assim? Porque naquela época tinha homens que davam exemplo, como Barnabé, as mulheres. Você pode ler o Novo Testamento que tem. Mas eles não quiseram pegar em exemplo o costume, os modos. Então, eles vieram a mentir para o Senhor, avarentos, com o coração avarentos. Porque hoje, na atualidade, quem não ajuda a obra do Senhor, quem não ajuda no sentido de dar oferta, de dar dízimo, é avarento, irmão. Não está obedecendo a Bíblia, não está servindo ao Senhor com sinceridade, com gratidão, com amor. Não está. Leia o texto, Mateus 23, 23, que lá diz assim: hipócrita que dá o seu dízimo. Mas lá embaixo, o Senhor está chamando de hipócrita os fariseus. Sabe por quê? Porque eles achavam que só dar o dízimo era tudo. Ah, eu dou o dízimo, eu dou o dízimo. Então o Senhor disse: hipócrita que dá os dízimos. Mateus 23, 23. Porque aí lá embaixo foi onde o Senhor trabalhou na minha avareza. O Senhor diz bem assim: fazer isso sem omitir aquilo. Se você meditar, o Senhor está dizendo: você tem que fazer da oferta, você tem que ajudar, você tem que contribuir, você tem que estar disposto na obra, você tem que servir, você tem que estar na posição, sem omitir aquilo que é o dízimo. Você não pode omitir o que é do Senhor. Então seja abençoado como Abraão, seja fiel a teu Deus, entrega o que é dele,
porque a obra dele precisa crescer aqui na terra. Deus não precisa do teu dinheiro, mas a obra de Deus precisa aqui na terra. Não faz nada sem dinheiro. E nós trabalhamos, nós que pegamos no dinheiro, no papel, que é só papel. Então nós entregamos lá para que a obra do Senhor possa crescer. Porque o diabo não quer que a obra cresça. Então o diabo fica setando as pessoas, colocando a avareza na mente e no coração. Não seja setado, seja abençoado, mudando de atitude, levando seus dízimos, suas ofertas, sendo um servo fiel a teu Deus, que as bênçãos está lá em Salmo 1, quando tu obedece a palavra, tu é uma árvore plantada ao ribeiro, onde tu tocar tuas mãos será abençoado, porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos como uma árvore. Tudo que nós tocamos, a prosperidade vem de Deus, nunca se esqueça disso. Tudo que você fizer, é Deus que dá prosperidade. Então, se tu for fiel, se tu for obediente a Deus, se tu for um servo que ajuda, que tem amor, que faz com alegria, onde tu tocar tuas mãos, será abençoado, irmão. Que Deus te abençoe, que eu possa ter te ajudado, em nome do Senhor Jesus. E fica sobre essa questão de ser obrigado. Irmão, é obrigado, então tá pesado o fardo, hein? O fardo tá pesado. Repreenda essa avareza, porque quando nós levamos o nosso dízimo, é com alegria. Ore ao Senhor: Senhor, aumente os meus dízimos. Ore a Deus para aumentar o seu dízimo. Se você levava 10, pede para ele aumentar para 20. Se você levava 100 reais, ore ao Senhor para que aumente para 200. Ore sempre assim: Senhor, aumente meus dízimos, que você vai ser muito abençoado, irmão, porque Deus, ele é fiel nessa questão de dízimo. Pode ter certeza disso.